O mercado jurídico está em plena transformação digital, impulsionado pela ascensão das lawtechs e pela adoção da inteligência artificial. As iniciativas de inovação aberta, com a colaboração entre startups e grandes empresas, estão redefinindo a forma como os serviços jurídicos são prestados. Segundo dados do Future Market Insights, a valorização do mercado global de legal techs deve atingir 30 bilhões de dólares em 2024, com previsão de alcançar 68 bilhões até 2034. No Brasil, o número de legal techs associadas à AB2L, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, aumentou mais de 300% desde 2017. Fique com a gente, estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente recebe aqui a Lisa e a Marie da ATIX para falar para a gente um pouco sobre toda essa transformação digital, inovação que também chegou no mundo jurídico. A gente vai conhecer um pouquinho dessas peculiaridades, do que significa isso nesse mercado, tá bom? Enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar e seguir o Debate no Café, ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo, tá bom? Tomamos um café? A Lisa é advogada especializada em tributário há mais de 20 anos e sócia do escritório Matos Filho, onde também é sócia sponsor do ATIX, um programa de inovação aberta criado pelo escritório. A Marie é consultora de inovação do ATIX e atuou como advogada por mais de 10 anos. Ela é responsável pela gestão do ATIX. Lisa, Marie, sejam muito bem-vindas ao Debate do Café. Obrigada, Thiago. Obrigada, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Márcio, pelo convite. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês hoje. Maravilha. A gente que agradece fazer esse bate-bola com as duas aqui. Vamos começar fazendo um brindezinho, né? Nossa tradição com certeza. Aqui. Tchim-tchim. Debate no Café. Tchim-tchim. Tchim-tchim. O papo sempre começa com uma boa bebida. Boa. Bom, eu vou fazer a pergunta. Vocês escolhem aí, tirando para o ímpar, que vai responder, tá bom? A gente vai fazendo assim. Mas o Thiago estava falando, esse contexto inicial aí todo de mudança, de transformação digital, é inegável, né, que a gente vem mudando muito rapidamente, né, e muito rapidamente mesmo. Vários segmentos, mercados, uma transformação muito grande, uma transformação digital muito grande, as pessoas, nós, meros mortais, pilotando essa transformação digital. Falo que as empresas estão indo sempre atrás, né, do comportamento das pessoas. E isso também atinge todos os segmentos, inclusive o mundo jurídico. A gente trouxe há algumas semanas aqui um episódio falando da mesma coisa no mundo agro. Então, assim, atinge o agro, atinge o jurídico, atinge todos os segmentos. Então, explica para a gente um pouco como que essa inovação, a transformação está entrando no mundo jurídico, as legal techs, enfim, tudo isso que está acontecendo. Como começou, por que começou e para onde a gente está indo aí? Bom, vamos lá, Márcio. Acho que você pegou exatamente o motivo de por que tudo isso começou aqui dentro do Matos Filho, né? Então, o escritório viu todas essas transformações que estavam acontecendo à nossa volta e chegou à conclusão que claramente a tecnologia também iria impactar a forma como a gente opera o direito. Então, a gente criou o ATIX justamente como um programa de inovação para que a gente pudesse estar a par das tecnologias de ponta que são aplicadas ao mercado jurídico e apresentar elas para o escritório, melhorando assim a eficiência e a excelência dos serviços que a gente presta no Matos Filho. Ou seja, foi primeiro para uma dor mesmo, a gente até descobre uma oportunidade, mas a gente olhou para dentro e assim, como que eu posso começar a mudar aqui, porque o mercado está mudando, a gente continuar no modelo antigo talvez não vai dar, foi mais ou menos isso.
que vocês viram? Acho que a ideia foi justamente a gente viu que tinha muito barulho em torno das tecnologias, e quando você participa dessas transformações, acho que tem duas formas, né? Ou você se fecha no seu mundo, finge que nada está acontecendo, ou você decide engajar e fazer parte dessa transformação. Então, acho que foi um ato super corajoso do Matos Filho, de realmente decidir participar dessa transformação no mundo jurídico. A gente fez um trabalho super profundo com uma consultoria, onde a gente fez um benchmarking de todas os modelos, né, de programas de inovação que existiam no mundo jurídico, tanto nacional quanto internacionalmente, até a gente chegar num desenho que fazia sentido para a gente, que é o ATICS hoje. Então, eu vou deixar a Marie explicar um pouco o que é o ATICS, o que a gente faz dentro desse programa de inovação, porque aí eu acho que você vai entender um pouco como a gente interage com essas tecnologias. Antes de eu entrar na parte, né, do que é o ATICS, acho que um ponto interessante da gente mencionar é que, ao criar o programa, a gente também quis se antecipar ao pedido dos nossos clientes, que obviamente a tecnologia acaba permeando a vida de todos nós, seja na nossa vida pessoal ou profissional, mas também de trazer uma diferença no dia a dia dos nossos advogados. E por que isso, né? Porque o ATICS, o que nós fazemos exatamente? A gente mapeia as melhores soluções tecnológicas que tem no mercado, junto com as dores que os nossos times enfrentam no dia a dia. E a partir do momento que a gente encontra soluções que podem resolver as dores dos nossos times e também melhorar a eficiência e a excelência dos serviços que a gente presta para os nossos clientes finais, a gente faz o match. Então, a gente apresenta essas soluções para os nossos times e, a depender do grau de inovação e do produto estar realmente numa fase em que a gente possa testar, os nossos times testam esse produto e dão mentorias de produto para essas startups. E aí é muito legal porque a gente tem uma troca muito rica, porque do nosso lado a gente está próximo das melhores soluções tecnológicas e a gente testa na prática se essas soluções podem melhorar o dia a dia dos nossos advogados, podem melhorar a eficiência e a excelência dos nossos serviços. E do lado das startups, que primordialmente a gente está falando de legal techs, também é muito interessante, porque eles têm feedback de produto dos nossos times, que são advogados extremamente capacitados e que sabem o que um cliente final daquele tipo de solução vai esperar de determinado produto. Então, no final, por que o ATICS tem funcionado muito bem? Porque é um programa de inovação aberta que você tem um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então, o nosso cliente ganha, o advogado ganha também e as startups que participam também são beneficiadas com essas mentorias de produto. A gente também faz eventos em conjunto, publica conteúdos, então acaba sendo um programa onde todo mundo é extremamente envolvido e vê os resultados ali na prática. Marie, Lisa, você citou aqui, né, Marie, é um programa de inovação aberta, né? Como que vocês chegaram nesse modelo especificamente? Porque a gente pode trabalhar a inovação de diversas maneiras, né? A gente pode escolher fazer dentro de casa, desenvolver, né, uma solução interna, ou várias soluções internas, ter uma área dedicada para inovação, põe lá um label e o nome inovação, né, e passa a trabalhar e fazer tudo dentro de casa. A gente pode comprar a empresa, né, tem muitas empresas que saem por aí fazendo um corporate venture capital, que a gente já falou, inclusive, desse modelo aqui em outro debate que a gente teve. Como que vocês decidem, vamos trabalhar a inovação aberta e vamos ter um programa próprio? Dá para contar um pouco ou claro. Isso é... Tá, legal. Eu acho super legal que você trouxe isso, Thiago, porque acho que essa é sempre uma dúvida que vem de quais são as diferentes formas de inovar. Eu acho que você citou muitas delas aqui e é legal a gente ver como não existe só um jeito, né? Esse foi o jeito que melhor coube para o Matos Filho e que a gente achou que fazia sentido aqui para o escritório, mas realmente existem diversas formas de inovar. A gente chegou nesse modelo, e aí voltando um pouco para aquela consultoria que eu falei na primeira pergunta, a gente chegou nesse modelo justamente ao
investigar quais eram os diferentes modelos de inovação que existiam no mundo jurídico, e a gente se inspirou muito num modelo de inovação aberta. Por que para a gente fazia sentido? Porque a gente sempre, ao longo desse programa todo, a gente quis ser muito fiel ao que o Matos Filho é. E o Matos Filho é um serviço, presta serviços jurídicos, é um escritório de advocacia. Então, a gente não queria mexer no nosso core, a gente queria ser muito transparente e honesto de o que a gente sabe fazer realmente é prestação de serviços jurídicos. A gente, inclusive, tem uma limitação regulatória, a gente só pode fazer prestação de serviços jurídicos, então isso daqui também é algo interessante, né, porque a gente nem poderia licenciar a tecnologia nem que a gente quisesse. Então, esse é um modelo que, levando em consideração todas essas limitações e o que o Matos Filho é e quer ser, a gente achou que esse era o programa que fazia sentido para a gente. E como a Marie trouxe aqui também na resposta dela, eu acho que é interessante, porque o grande ganho para o escritório nesse programa de inovação aberta, onde é justamente você dar o seu olhar, né, e receber o olhar externo. Então, essa troca de olhares de pessoas que não estão dentro da organização, então é a gente olhando para o produto e dando a visão do cliente, aí eu sei que o Márcio adora essa parte aqui, mas justamente que tem um enorme valor, né, em qual que é o olhar do cliente sobre o produto que essas legal techs estão desenvolvendo, e a gente acreditou que dessa forma a gente conseguiria realmente criar valor para o ecossistema jurídico e incentivar o crescimento dessas legal techs, né? Acho que o mundo jurídico é tradicionalmente mais conservador, é mais difícil para adotar tecnologia, mas o que a gente vê hoje é que realmente existe muita ferramenta interessante e a melhor forma da gente fazer com que o Matos Filho se engaje com essas ferramentas é justamente mudando o comportamento das pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho um programa institucional, que eu faço com que as pessoas testem essas diferentes plataformas, essas diferentes ferramentas, elas começam a entrar em contato com essas novas tecnologias e assim falar, nossa, olha só, tem coisa muito legal aí. E ao dar o feedback delas, que é justamente o que é esperado dentro do programa ATICS, a gente realmente vê que elas têm que testar essas ferramentas, né? Então, é interessante porque com isso você vai aos poucos mudando o comportamento das pessoas. Então, mesmo aqueles que eram super resistentes à tecnologia, começam, ao dar o seu olhar e praticar a inovação aberta com esses outros players, né, de legal techs e law techs, eles começam a mudar a forma como eles enxergam a tecnologia e como isso pode agregar valor no trabalho deles. Muito interessante. E eu imagino que no dia a dia vocês tenham muito feedback, né? E a gente sempre fala aqui da diversidade, que quanto mais diverso, melhor são os outputs, né? Porque você vai colhendo aí feedbacks, no geral, de gente que às vezes nem está relacionado com o tema, e isso pode contribuir muito para as startups melhorarem, inclusive, o produto. Não sei se é assim, né, Marie, que funciona no dia a dia, que esse feedback, vocês conseguem colher muito feedback e contribuir também com as startups? Com certeza, né? A gente tem muito a mentalidade aqui de que o feedback, ele é um presente, por mais que ele seja um feedback negativo, né? Tanto quando a gente coloca uma solução para rodar aqui dentro, para testar e o time não gosta, como aqueles feedbacks que são positivos, né? Porque ele não só é muito benéfico para as startups, para melhorar os produtos, né, delas, mas também para a gente internamente é muito relevante, porque uma ferramenta que é excelente, por exemplo, sei lá, para a minha prática de tributário, pode não ser excelente para a prática de tributário de outro escritório. A gente precisa entender como que o nosso time funciona, como que a nossa cultura para que a gente consiga adequar as melhores soluções aqui para dentro do escritório. Então, a gente faz de forma recorrente, não só marca fóruns específicos para que os times deem esses feedbacks para as startups, mas eu também faço ali reuniões one-on-one com vários advogados que estão usando plataformas para entender se está bom, se sim, por quê, se não, o que a gente pode melhorar.
A gente circula também pesquisa entre os participantes desses testes, então são formas diversas que a gente também vai aprendendo qual que é o melhor formato aqui para dentro para o Matos Filho. Eu acho que isso é fundamental, né? Como a Alissa falou, né? Existem várias formas de inovar. A gente entendeu que este é o melhor formato neste momento que estamos, porque pode ser que daqui a um ano a gente fale, opa, a gente mudou aqui um pouquinho de rota, que faz parte, né? Mas eu acho que isso é o mais importante, a gente entender como que funciona melhor para cada organização, para cada escritório. Perfeito. Agora, assim, Marie, vocês estavam falando no início que você falou que, né, os advogados, eles sentem a necessidade do cliente, tenta intermediar, tenta buscar alguma solução para isso. A gente está falando de inovação aberta, ou seja, vocês vão fomentar mesmo isso. Agora, como que uma startup, ela chega, ou como que vocês selecionam, como que é o processo? Na verdade, como que vocês trabalham tanto no apoio, mas para selecionar, para buscar uma startup, ou a startup chegar até vocês? A gente tem muita startup que escuta a gente aqui, então acho que explicar um pouquinho desse processo talvez ajude e seja bom. Claro. Bom, agora que o ATICS, né, tem 2 anos de programa, a gente acaba tendo uma forma muito orgânica de como que a gente chega até essas startups ou como elas são indicadas, né? Então, atualmente eu tenho 3 canais principais. Muitas chegam pelo nosso site, outras acabam, enfim, conhecendo o programa em eventos que a gente participa. E a gente também tem o nosso mapeamento ativo, né? Então, muitas vezes a gente está lendo uma notícia, vê uma startup, a gente vai atrás dessa solução. E também os times acabam indicando soluções para o time ATICS conhecer e fazer essa primeira validação da solução. E, via de regra, a gente olha muito para o grau de inovação que aquela solução traz, né, para os serviços jurídicos que são prestados, e também a gente olha, via de regra, para startups que estão em fase de tração ou escala, né? Porque a gente precisa testar aquele produto, e para a gente testar o produto precisa estar minimamente pronto, né? Pelo menos numa versão preliminar ali, para a gente poder testar e dar a mentoria de produto. Então, esses são os 2 critérios principais que a gente utiliza para poder selecionar. Mas, assim, hoje a gente tem mais de 350 soluções mapeadas no nosso portfólio. E a gente conversa com todo mundo, porque a gente sabe que essas soluções, elas avançam e melhoram num ritmo muito alto, né? Aquelas boas soluções. Então, a gente não deixa de conversar com todo mundo, porque a gente sabe que hoje posso ter uma solução que não está ali na fase de tração em escala, mas daqui a 3 meses pode estar. Então, por isso que a gente gosta de estar em contato com todos esses players do mercado, para quando a solução estiver pronta, a gente já poder falar, opa, gostei do empreendedor, gostei do negócio, quero testar. E eles se lembrarem da gente também para falar, olha, o produto está pronto, vamos agora partir para o teste? Acho que uma coisa que é legal a gente falar também é que esse é um programa que ele não é limitado a Legal Tax e Law Tax. Acho que, naturalmente, a gente acaba abarcando mais Legal Tax e Law Tax no nosso portfólio, mas a gente acaba falando com diversos tipos de tecnologias que poderiam, de alguma forma, ser aplicáveis e interessantes para os nossos clientes na prestação de serviços jurídicos. Então, a gente tem desde plataformas de gestão de cap table, gestão de métricas de ESG, enfim, que não são necessariamente, né, legal tax ou law tax, e que a gente acaba trazendo e dando essa mentoria de produto também. E nesse sentido também gerando para o cliente de vocês um maior valor no espectro de soluções que vai além da área legal. Que já, exatamente. Ou seja, já traz uma visão um pouco mais estratégica de gestão de empresa. Na verdade, acaba sendo um modelo para suportar o cliente nesse sentido, certo? Se eu estou entendendo bem. Porque muitas dessas soluções, elas tangenciam, né, o tratamento jurídico. Então, às vezes, não é uma solução necessariamente para sanar alguma questão jurídica, mas que de alguma forma seria interessante para determinada prática do escritório conhecer. Então, é interessante porque a gente, enfim,
trabalha junto com essas startups para dar a mentoria de produto e apresenta elas para os nossos clientes, que então podem achar interessante utilizar essas soluções. Acho que esse lado dos clientes é importante a gente falar também, que a gente costuma fazer várias reuniões com os nossos clientes, justamente por conta desse mapeamento que a Marie comentou aqui, que a gente, enfim, já mapeou mais de 350 startups e soluções tecnológicas, e aí um parênteses, que a gente fala startup, mas muitas delas são empresas enormes que estão longe de ser startups atualmente, mas nossos clientes nos consultam até para saber quais são as soluções interessantes para os negócios deles, né? Especialmente ligadas aí ao que a gente faz de prestação de serviço jurídico. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei numa dúvida, pura curiosidade, hein? Qual a diferença de Law Tech para Legal Tech? Existe ou a gente está falando da mesma coisa? É a mesma coisa, na verdade. Os dois termos são utilizados para nomear essas empresas que desenvolvem softwares para o mundo jurídico, né? Então, tecnologia, enfim, para o mundo jurídico. Perfeito. Eu estava aqui curioso, porque eu também, nas minhas buscas, eu não tinha achado muita diferença, mas como eu não sou expert, eu falei, vou perguntar para quem sabe. Deixa eu aproveitar, então, Elisa, já que a gente está aqui, e perguntar uma coisa, né? A gente já falou, vocês encontraram um melhor modelo, inovação aberta, a gente sabe que quando a gente está falando de projeto de inovação, a gente precisa que a empresa compre a ideia, sobretudo, né, quando a gente fala aqui do alto escalão, para impor uma cultura de inovação. A gente sabe que a cultura é muito importante para esses projetos de inovação. Quais foram os desafios que vocês encontraram, basicamente, para trazer inovação para o escritório, e o que você entende como principais vantagens quando você traz essa inovação e constrói essa cultura de inovação dentro da empresa? Então, na verdade, acho que eu sou muito grata por fazer parte do Matos Filho e poder desenvolver isso aqui. Eu não acho que é qualquer escritório que se abriria para isso. Então, acho que a primeira coisa quando você fala de inovação, eu acho que tem que ter um olhar de que talvez você não sabe tudo e que talvez existe uma nova forma de você repensar como você fez tudo até hoje. Então, naturalmente, a inovação traz desconforto, né? Porque você está olhando para o novo, você está provocando uma nova forma das pessoas fazerem algo que elas já faziam. Então, é normal que exista aí algum tipo de medo envolvido, né, na adoção aí de programas de inovação. Eu acho que o escritório é um escritório muito corajoso e um escritório muito aberto a diferentes posições e a novidade, sabe? É um escritório que se coloca como sendo um escritório jovem e que quer saber, quer estar à frente dessas novidades, e eu realmente acho que a gente consegue fazer isso através desses programas de inovação, e realmente você ter o top management embarcado, né, e realmente apostando e entendendo que ter uma área, né, e hoje em dia a gente tem o ATICS, que tem um time que é 100% dedicado a fazer o mapeamento, a fazer o treinamento, a ter certeza que essas tecnologias que estão sendo utilizadas pelo escritório estão sendo utilizadas da melhor forma possível, que existe realmente um monitoramento do uso delas aqui dentro, eu acho que é o que faz a diferença, sabe, na adoção da tecnologia. Porque acho que muitos escritórios acabam trazendo muitas tecnologias, mas não necessariamente acompanhando como elas são utilizadas, ou dando o treinamento necessário, incorporando essas tecnologias no dia a dia das pessoas, ou comprando mínimas licenças só para dizer que nós temos essa licença, sabe? Quando, na verdade, o que a gente quer fazer aqui realmente é transformar a cultura. E então, acho que a gente tem feito isso ao longo desses 2 anos através do ATICS, e de novo, né, só o começo, assim, hoje a gente tem
24 startups no nosso portfólio, a gente já mapeou mais de 350, e acho que o mais legal disso tudo é que a gente consegue envolver o escritório inteiro nessa iniciativa de inovação. Então, a gente não deixa a inovação num microsilo onde somente aquelas pessoas tangenciam ou inovam ou trazem novidades para o escritório, né? Quando a gente pede o feedback de produto do escritório inteiro, e hoje a gente já tem 100% das práticas do escritório engajadas no ATICS, a gente realmente está movimentando aqui um transatlântico de 1.200 pessoas, né? Então, é algo gigante mesmo. Um ponto que eu acho interessante reforçar é que ele falou de termos um time dedicado. Isso é muito relevante, porque a partir do momento que eu chego para o advogado e falo, bom, vamos lá, você é meu cliente interno, qual que é o problema que você precisa resolver? E ele, né, passa para mim essa bola de, ó, tá aqui o problema, Marie, como a gente vai resolver, eu não sei. E eu deixo o advogado fazendo o que ele faz de melhor, que é o serviço jurídico, e eu, com a minha expertise do mercado jurídico, junto com gestão de projetos e inovação, faço o meu, a gente, de fato, potencializa o sucesso do programa, o sucesso desses testes, de trazer essas ferramentas aqui para dentro. Eu acho que isso realmente é um grande diferencial. Porque imagina, tem muitos escritórios às vezes falam, tá bom, você tem esse problema, então sai atrás da solução. Poxa, mas o advogado ele precisa prestar o serviço jurídico, então como é que ele divide o tempo dele, né? Eu posso agregar mais um ponto aqui? Claro, por favor. Que eu acho que a grande sacada do ATICS é justamente a gente ter ex-advogados na condução desses processos. Então, são pessoas que entendem a nossa cultura, que entendem como o escritório funciona, né? Então, em muitos escritórios, essa busca por ferramentas fica dentro do TI, né? Só que a gente está falando de ferramentas super específicas para aquela pontinha de prestação de serviço jurídico. E o TI não tem formação jurídica, não tem como eles saberem o que é um processo de M&A, o que é uma due diligence, o que é um processo tributário, o que é um contencioso. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas que são formadas em direito, que trabalharam anos em escritórios de advocacia como advogadas e que estão aqui dentro da cultura Matos Filho, entendem como a gente funciona, realmente a gente consegue trazer esse olhar, né, de quem vai conseguir enxergar por que essas soluções aplicadas ao nosso dia a dia fariam sentido. Claro. Eu fiquei curioso porque eu, como profissional de inovação, já passei por algumas empresas e existem etapas, né? Por mais que você tenha o board envolvido, a alta gestão envolvida, essa cultura que a gente acabou de falar, todos esses benefícios que a gente já está aqui listando e não para, né? Eu sei que no dia a dia, na hora de implementar, a teoria é diferente da prática. Então, eu queria saber um pouco como foi essa evolução nesses 2 anos e pouco, né, já que vocês têm aqui de trabalho de ATICS, se teve uma mudança ou se desde o primeiro dia já foi super fácil dialogar com as áreas, falar com os advogados, ou foi uma conquista que pouco a pouco vocês foram abrindo esse espaço e conquistando a confiança das várias áreas da empresa, né? Então, eu acho que o que a Marie falou é super importante, né? Então, como profissional de inovação, você ter um escritório que banca, você ter como custo um centro de inovação, já é muito importante. Então, isso daqui não é a hora extra de ninguém, não é o side job de ninguém. A gente tem um time que é 100% dedicado em olhar para as melhores tecnologias. E isso, eu acho que é o que faz, né? É o job description da Marie do time ATICS, trazer essas soluções para o escritório e fazer isso rodar direito. Agora, quando a gente fala da interação com o resto do escritório, acho que é natural, que nem eu falei, que existe uma certa resistência. Tem as pessoas que vão falar, não, inovação não é para mim. Ou tem alguém já olhando para isso, eu não preciso olhar, sabe? Mas eu acho que a gente foi conquistando esse espaço e cada vez mais a gente vê que realmente foi uma aposta acertada do escritório, né? Então, hoje o hype do momento é inteligência artificial, todo mundo fala de inteligência artificial, a gente consegue dialogar e consegue se posicionar no mercado jurídico
com muita coerência e com muito conhecimento de como isso é aplicado aqui dentro, quais são as ferramentas que existem, de que a gente acha que faz sentido, de como que a gente vê o futuro da prestação de serviços jurídicos. Então, acho assim, eu sinto que a gente vai ganhando espaço e ganhará cada vez mais espaço, tanto aqui dentro do escritório, como, enfim, no mercado jurídico como um todo. Mas eu vou deixar a Marie falar dos desafios. Assim, inovar, independentemente do mercado, é sempre um desafio, né, Thiago? Como você falou, é óbvio que no começo, poxa, como assim, né? Um programa de inovação e etc. Mas muita persistência, consistência, e aí a gente vai trilhando aqui o nosso caminho aqui dentro e ganhando a confiança das áreas e de fato, movendo o ponteiro da cultura de inovação, né? A partir do momento que os times começam a entender que, poxa, é um teste, pode dar certo ou pode dar errado, a gente já percebe que a gente já avançou muito, né? Antes, poxa, mas tem que dar certo, não necessariamente, né? Um teste de uma solução nova pode dar errado. E a gente vai percebendo realmente que a gente também vai entendendo como os times trabalham melhor, né? E cada time também. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem tantas práticas aqui, pode ser às vezes que uma prática, eu tenho que ter uma abordagem diferente do que eu tenho numa determinada, né, área. Então, isso é interessante. A gente também vai aprendendo ao longo desse caminho a melhor forma de abordagem, a melhor forma de feedback, o tipo de ferramenta que eles precisam. Então, é um aprendizado contínuo, né? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, isso todos os dias, e aí a gente, com pouco a pouco, vai trilhando aqui, ganhando a confiança de cada uma das práticas e cada vez mais, obviamente, trazendo ferramentas que fazem sentido e trazem uma eficiência operacional, uma qualidade maior para o dia a dia dos advogados. Muito bom. Eu gosto muito de um livro, eu acho que o Thiago já cansou de ouvir eu falar desse livro aqui. Eu acho que um monte de gente que assiste a gente já cansou também. Eu sempre trago ele, que é o Connecting the Dots, do John Chambers, principalmente quando a gente fala de inovação, de mudança, de cultura. Fala de novo. Connecting the Dots, do John Chambers, aquele ex-chairman da Cisco. E ele fala nesse livro que o mundo está mudando, né? E as empresas hoje não competem mais com outras empresas, elas competem com as transições de mercado, né? E a gente está vivendo isso hoje, uma grande transição de mercado. E nessa transição de mercado, as habilidades das pessoas têm que mudar. A gente está falando aqui da cultura, de inovação, de segmentos que são mais abertos ou menos abertos para a inovação, está falando dos advogados, né, que também precisam evoluir, está falando do futuro. Então, nesse sentido que as habilidades precisam mudar, e ele também fala no livro que o conhecimento que trouxe as empresas até o ponto que elas estão, não necessariamente são os mesmos que vão levar a elas continuar avançando. Então, nesse sentido, para onde que vocês olham o futuro e até o presente, porque a gente fica sempre falando de futuro, mas às vezes já é presente, né? Vocês estão mostrando aí muito do presente já, do setor jurídico, e quais as habilidades, talvez, que o advogado, a minha filha, por exemplo, que quer fazer direito e é uma adolescente, que habilidade que ela tem que desenvolver? Para onde que vocês entendem que esse povo tem que começar a olhar agora? Bom, já que o Thiago não te aguenta mais falar sobre o livro, eu vou falar uma frase que a Marie também não aguenta mais ouvir. Mas eu sempre dou esse exemplo, que quando eu comecei a advogar, o grande valor do advogado era saber os artigos da lei de cor, né? Nossa, ele é um ótimo advogado, ele sabe os artigos da lei de cor. Depois que veio o Google, todo mundo tem acesso a todos os artigos da lei em um clique. Então, você veja uma democratização. Ter só um celular e uma conexão funcionando. Uma democratização desse conhecimento. Exato. E aí quer dizer que não precisa mais de advogado? Não. Você não precisa mais do advogado que sabe só a lei de cor. Mas você continua precisando do advogado. Então, o uso dessas ferramentas eu vejo que vai se dar da mesma forma. Quer dizer que não vai ter mais trabalho jurídico, não vai mais precisar de advogado? Claro que não. A gente só vai precisar de outras habilidades, né? Então, o advogado, eu acho que o grande papel do advogado é
ter empatia, é realmente entender e conseguir traduzir a dor do seu cliente e conseguir ajudar ele. E eu acho que isso independe se você tem a utilização de uma ferramenta que vai te ajudar, né, na prestação de serviço jurídico ou não. Então, eu acho que talvez o advogado vai até retornar um pouco mais para as origens, no sentido de ter que ser cada vez mais humano, cada vez mais empático, cada vez mais olhar no olho do cliente e entender o que ele está procurando e como ajudá-lo. Então, eu não acho que a gente tem que ter medo da tecnologia. Ao contrário, eu acho que a gente tem que ver a tecnologia como um aliado. Eu não acho que a gente vai perder trabalho jurídico, eu acho que a gente vai mudar a forma como vai se dar a atuação do advogado. Tem algumas se coisas... pudesse complementar... pode falar. Não, eu só ia falar que assim, tem algumas coisas que nunca vão deixar de existir com necessidade, né? A gente sempre vai precisar de comida, a gente sempre vai precisar de médico, a gente sempre vai precisar de advogado, sempre vai ter problema ou situações que precisam de uma pessoa com conhecimento legal e tudo mais para nos ajudar a resolver. Então, assim, isso com certeza. Quando a gente fala com relação às habilidades dos advogados, tem uma professora de Harvard, a Michelle De Stefano, que inclusive ela lidera um movimento chamado Law Without Walls, que fomenta o empreendedorismo e essa troca de conhecimento no mercado jurídico, que ela fez um estudo com relação ao conhecimento dos advogados, né, as habilidades que eles têm, etc., versus a satisfação do cliente final. E é interessante a gente ver o seguinte, que essa parte que a Alissa comentou, né, você saber os artigos, você entender como que a lei se aplica ou não, hoje em dia é super básico. E aí, no gráfico dela tem como clientes não tão satisfeitos. E aí depois, conforme você vai subindo o delta que ela explica no livro dela, é interessante que ela fala o seguinte, olha, se você adiciona um conhecimento de gestão de projetos, tecnologia, liderança, a parte de conhecer o negócio do cliente, você já aumenta o grau de satisfação desse cliente final. Depois ela sobe mais um patamar e fala, olha, a parte de colaboração, de você ser criativo na solução dos problemas, de você ter empatia, que a Alissa falou, você já sobe mais um patamar da satisfação do cliente. Aí, por fim, o que ela coloca é que a parte da inovação, da gente saber como inovar em uma determinada situação, faz com que, de fato, esse cliente ele fique extremamente feliz e satisfeito com os serviços que são prestados. Então, acho que isso traduz muito o que a gente vem falando aqui ao longo dessa conversa e o motivo pelo qual o ATICS foi criado, que no final do dia satisfazer o nosso cliente final da melhor forma possível e se antecipar aos desafios que eles nos trazem, né? Até porque cliente satisfeito continua cliente, né? Melhor forma de manter cliente, mantê-lo satisfeito. Perfeito. Eu quero aproveitar e no gancho disso, fazer duas perguntas. A primeira é, vocês podem trazer para a gente um exemplo de legal tech que chamou muita atenção e foi muito disruptivo para vocês, de preferência com inteligência artificial, já que, né, a gente não para de falar de inteligência artificial. E em razão disso, minha segunda pergunta seria: que conselhos ou que dicas vocês podem dar para aquelas startups ou quem está querendo começar a trabalhar com essas inovações dentro do setor jurídico vocês dariam? Legal, e eu acho que eu vou usar suas duas perguntas para dar um exemplo único aqui, na verdade, que é a Inspira, né? E aí eu até vou deixar a Marie falar um pouco mais também, mas o que eu ia falar é que a Inspira ela foi criada por ex-advogados do Matos Filho, que justamente vendo uma dor que eles sentiam aqui ao trabalhar no escritório, eles criaram uma legal tech de pesquisa de jurisprudência e de jurimetria, e que tem aplicação de inteligência artificial também, e que demonstra aí em qual sentido vão os julgados. Então, é interessante que é uma ferramenta super utilizada aqui pelos nossos times, e que realmente foi
criada por profissionais que estavam, né, advogando, estavam aqui dentro do Matos Filho e que optaram por mudar de carreira e criar uma startup, e criar uma legal tech, e realmente a gente vê que esse também é um novo caminho. Então, acho que a gente tem várias carreiras dentro do jurídico, desde startupeiro até consultores de inovação, como é a Marie aqui e os outros membros do time Atix, que são pessoas que não advogam mais, que só olham para ferramentas. Então, a gente já vê aí toda uma nova carreira dentro do mundo jurídico. Acho que para quem não, né, eventualmente está ouvindo a nossa conversa, fala, mas o que é uma jurisprudência, né? Por que por exemplo, a Inspira trouxe uma inovação tão grande? Imaginem vocês que quando nós, advogados, né, precisávamos buscar um julgado de determinado tribunal, né, saber como que os juízes estavam decidindo sobre determinada matéria, precisava entrar de tribunal em tribunal. Então, imaginem quantas abas tinham que ser abertas para você pesquisar como que os juízes estavam decidindo a respeito. E com uma solução, por exemplo, trazida pela Inspira, existem outras ferramentas também que se propõem nesse mesmo sentido, você simplesmente entra na plataforma deles, coloca lá os termos de busca e eles te devolvem com julgados de vários tribunais. E aí você também consegue ter uma análise, né, de jurimetria dentro de todos esses julgados para falar, poxa, determinado estado está indo a favor, outro contra, outro está ali meio neutro. Então, é uma super inovação, né? Traz ali uma eficiência para o dia a dia dos advogados absurda e aquilo que eu falei para vocês, melhora, né, a vida do advogado. O trabalho fica muito mais prazeroso de ser feito, porque ele consegue todos os julgados muito mais rápido e vai se dedicar à parte estratégica mesmo do negócio, que é analisar todo aquele cenário para poder elaborar a melhor defesa. E acho que com relação a dicas, Thiago, não vai diferenciar muito de uma dica que a gente dá para qualquer startup que quer desenvolver um serviço. É falar com quem está na ponta. Então, quem vai ser o cliente final? São os advogados. Então, converse com os advogados, valide se de fato é uma dor ali que tira o sono deles, e vá testando o produto com o cliente final, né? Porque a gente não pode se apaixonar ali pela nossa solução, né? A gente tem que entender o que de fato o cliente está precisando e bolar a melhor solução. Porque a gente sempre diz que muitas vezes o cliente ele não sabe que ele precisa de determinado produto até vir na frente dele e falar, nossa, era isso que eu precisava. Então, acho que tem que fazer bastante pesquisa de mercado, até porque o mercado de legal techs aqui no Brasil cresceu bastante nos últimos anos, a gente acredita que vai crescer ainda mais. Então, já não é aquele mercado que é um oceano azul como era há alguns anos, né? Você já tem ali vários concorrentes em algumas vertentes, então acho que é bem importante essa pesquisa de mercado e conversar ali com advogados e pessoas que fazem parte ali de departamentos jurídicos de empresas. Muito bom. Gente, eu vou fazer o papel do timekeeper hoje aqui. Já está chegando no final do nosso episódio. Marie, Lisa, agradeço bastante vocês por trazer essa visão de inovação, um segmento que é diferente para nós, não é a nossa realidade aqui, a não ser como cliente, né? Como empresário e cliente de escritórios, tive minhas necessidades várias vezes, e talvez não com tanta visão de inovação, mas tem um caminho bom, e vocês mostraram aqui um bom caminho que é possível nesse segmento. Muito bom conhecer vocês, o Atix, o programa, e obrigado aí por esse tempo. Obrigado, Thiago. Para quem nos assistiu, já deixo aqui também o meu agradecimento. As palavras aí para vocês também, se quiserem dar dicas, despedidas finais, fique à vontade. Não, só queria agradecer, acho que foi super legal, passou super rápido, nem vi o tempo passar. Passa rápido. Foi ótimo, muito legal trocar essa ideia com vocês, e especialmente com quem não é do mundo jurídico também, enfim, ter essa abertura e esse acesso a todo esse mundo que a gente sabe que é super próprio. Então, é isso, a gente fica super à disposição. Obrigada.
Obrigada também pelo espaço para a gente contar um pouco do Arctics. A gente adora falar sobre isso e eu realmente acredito que não dá para a gente ter medo de inovar, né? A gente precisa inovar e a inovação aberta certamente é um caminho muito interessante, porque a gente consegue, né, ter muitas trocas com players diferentes, de setores e atuações, para a gente entender a nossa realidade e aplicar aquilo que faz sentido. Então, foi muito legal dividir com vocês, a gente fica à disposição para conversas, para quem ouvir a gente e quiser trocar mais. Sem dúvida, a gente deixa aqui os contatos de vocês. Marie, Lisa, super obrigado. Também aqui da minha parte, foi para mim misturar a inovação, que é algo que eu trabalho há tanto tempo, com um setor que eu desconheço totalmente. Para mim foi muito interessante poder ver que a inovação em si ela é muito similar, né? Mas a forma de aplicar ela vai se diferenciando de acordo com aonde a gente está. Achei que foi um fantástico episódio. Espero que quem esteja por aqui ainda nos escutando ou nos assistindo, deixe seu like, seu comentário, deixe a pergunta para a Lisa, para a Marie, para o Márcio, para mim, a gente vai respondendo aí para vocês e a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais.